pessoal, tudo bem? O intuito desses vídeos é tentar explicar um pouquinho sobre como funciona o sistema do controle online na visão do desenvolvedor, tá? Esse vídeo tem o intuito de servir como material de apoio para quem vai trabalhar com o sistema, tá? Então, a gente vai abordar alguns tópicos aqui. Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona a parte de arquitetura e depois eu vou entrar em cada um dos sistemas, tá? Isso vai ser separado em alguns vídeos para não ficar tudo muito longo. Então, primeiramente eu vou começar, antes de explicar a instalação, esse tipo de coisa, vou tentar dar uma passadinha sobre a estrutura, tá? A gente tem, aqui tudo começa, né, pela API. A gente tem uma API feita em PHP, tá? Ela é feita em Symfony e ela tem como intuito fazer a comunicação de todos os sistemas que a gente tem, todos os fronts que a gente tem, tá? Nós temos mais de um front, nesse caso, consumindo a mesma API, ok? Então, se você instalar, você vai ver uma tela parecida com essa aqui, que tem diversos endpoints que foram construídos aí ao longo do tempo, beleza? É bastante coisa aqui, são diversos módulos que compõem a API, tá? O que tem para saber disso, para poder fazer um entendimento melhor? A API tem um módulo de multi-tenancy. O que seria o multi-tenancy? Basicamente, você tem um banco de dados inicial, que é um banco que vai ter as informações dos demais bancos de dados que a gente vai acessar. Tá? Então, toda vez que eu for fazer uma chamada para essa API, ele vai vir nesse banco do multi-tenancy, vai pegar os dados do banco que eu realmente quero acessar e acessar ele, tá? Então, eu deixei até aberto aqui. Ele não tem nada a não ser uma tabela de databases, tá? Onde ele tem os hosts. Então, o tenancy está vinculado a um host, ok? Quando eu bato num host, determinado host, mando esse host através da requisição pro back-end, ele detecta qual é o host, ele pega os dados do banco, tá? O host, a porta, o usuário, o nome do banco de dados e a senha que está criptografada aqui, ok? Ele pega todas essas informações e aí sim, por último, ele vem e conecta no banco de dados de fato, tá? Por que é feito dessa forma? Eu tenho nesse meu host principal a conexão com um banco de dados que vai ter todos os dados dos usuários do meu SaaS, certo? Então, com base no meu host, ele conecta no SaaS. Mas eu tenho clientes que têm muita demanda, que querem manter o banco de dados, por exemplo, sob o controle dele. Ele quer alguma coisa um pouco diferenciada. Eu vou continuar com a mesma API conectando no meu SaaS, e essa mesma API, quando eu vier de um host diferente, ela vai conectar no banco de dados daquele cliente, ou de outro cliente, se vier de outro host. Então você consegue ter várias cópias do banco de dados, mas só uma cópia da API. Você não precisa ter várias cópias da API. Você pode ter, mas você não precisa, tá? Eu vou clonar o projeto agora para vocês verem que isso pode ser desabilitado se vocês quiserem. Se você não quiser trabalhar com isso aqui, você simplesmente vai colocar um parâmetro lá no arquivo de env, e aí ele não vai mais conectar nisso aqui, ele vai conectar direto no seu banco, tá? Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada e para projetos maiores, para múltiplos clientes, para manter uma arquitetura mais enxuta, você utiliza o multi-tenancy, ok? Eu vou
clonar o projeto ali e explicar mais ou menos como é a instalação, tá? É bem simples, não tem nada demais isso aqui. Tá. Ele já estava configurado para essa pasta, tá? Eu tenho um arquivo env que vem com o projeto, com os dados aqui, que obviamente você tem que substituir pelos dados do seu banco, ok? Esses dados aqui são os dados do banco do Tennis, que você vai colocar no arquivo aqui. Como esse arquivo vem como exemplo, a gente cola um segundo arquivo aqui, .env.local, que esse é o arquivo que você vai utilizar para realmente mexer aqui, tá? Para você ver os logs, deixa ele em dev e substituir aqui para os dados do seu banco de dados, ok? Com isso aqui em mãos, a gente vai fazer a instalação dos módulos, dos submódulos aqui. Vou abrir o README. Depois de clonado, a gente vai iniciar os submódulos. Os submódulos vão ser instalados aqui dentro. Então, como eu disse, cada módulo que a gente tem dentro do sistema, ele encaixa uma parte ali, tá? Então, você pode utilizar o sistema, que é open source, tá? E pode criar módulos para utilizar com ele. Então, a gente não precisa solicitar para algum módulo que eu tenha personalizado, solicitar que isso entre no core do sistema, tá? Ele pode ser adicionado com módulos aqui, tá? Então, para você fazer a instalação de um módulo novo, você pode utilizar o Git Submodules, tá? Igual eu estou fazendo aqui, para facilitar o desenvolvimento, porque tudo que você joga no Git Submodules, ele acaba sendo um repositório separado aqui, tá vendo? Então a gente tem diversos repositórios, um para cada módulo, para você poder trabalhar. Ou se você quiser utilizar diretamente via Composer, pode ficar à vontade, deixar isso lá no Composer. Depois que os módulos estão instalados ali, a gente vai dar um Composer Install para instalar as libs. Para que os módulos funcionassem aqui, existe uma modificação no sistema para que ele leia a pasta vendor e também a pasta módulos, tá? Então ele faz a instalação dos módulos. Acho que vai dar até para ver o nome dos módulos aqui do controle online que ele vai instalar. Ele instala primeiro na vendor, aí ele sabe toda a estrutura que precisa lá do autoload. Depois ele modifica a estrutura do autoload para tudo que for controle online pegar dessa pasta, tá? Então essa é uma modificação que eu tive que fazer porque o desenvolvimento estava muito ruim. Ó, tá vendo os módulos aqui do controle online? Estava muito ruim de manter na vendor para desenvolvimento. Para produção não faz diferença o lugar que ela vai estar, mas para dev ela separadinha aqui com seus módulos ficou melhor utilizando o Git Submodules, tá? Se alguém até tiver uma dica aí de como fazer de um jeito melhor, eu aceito sugestões. Esperar ele terminar de instalar. Enquanto ele faz a instalação, deixa eu logar aqui. Vamos lá. Como eu disse, a gente tem nas chamadas de API, dentro do que a gente precisa passar para fazer a conexão, a gente precisa colocar o token API que a gente tem lá no usuário. Dentro do painel, na parte de usuários, a gente tem o token API.
Deixa eu até mostrar lá, mais fácil. Se você vier no seu perfil, por exemplo, ou de qualquer cliente, você tem os usuários aqui. E se você clicar aqui, você vai pegar a chave de API, tá? Que, obviamente, não vou mostrar aqui no vídeo, mas ela vai estar aqui. Ok? A gente tem que passar também o app domain. Isso daqui é importante pro multi-tenancy. Isso daqui ele não sabe qual banco ele acessa. Né? Então essa informação tem que estar em todas as requisições que a gente vai fazer para o sistema. Beleza? Nós temos aqui algumas collections que depois eu vou passar para vocês como acessar isso aqui, tá? Vou pegar uma de pedidos, por exemplo. Uma collection aqui de pedidos. Está me trazendo 2 pedidos, certo? Deste cliente. Eu tenho um filtro de cliente aqui, ok? Então, orders do cliente X. Vou habilitar aqui, vai vir mais uma porrada. Demorou muito isso. Normalmente não demora tudo isso não. Mas ok. Ele vem um monte de requisições aqui. 27 mil, tá? Só que obviamente ele vem paginado. Ele vem por padrão 50. Então cada página tem 50 registros. A gente pode modificar isso, tá? Mas por padrão são 50 registros ali por página, ok? Se eu filtrar, ele vem só dessa pessoa. A gente tem aqui no orders, que é o que a gente está utilizando ali, a entidade order, ok? Nesse caso a gente tem aqui as chamadas, né? Get, uma chamada de collection, que é essa exatamente que a gente está fazendo lá, ok? Tem algumas chamadas post, put, e eu tenho uma chamada post também personalizada, que chama uma controller. Então isso daqui é para quando a gente precisa fazer alguma coisa personalizada, que eu preciso chamar uma controller, não preciso simplesmente dos dados que estão no banco, tá? Aquela que a gente está chamando é uma chamada simples da controller, tanto que ela não tem nem qual é o URL, porque ele tem um padrão de URL, que é o nome da classe pluralizado, né? Então, /orders vai chamar a entidade order num get collection, ok? Aquele filtro que vocês estão vendo lá, ele é representado por esta linha. Essa linha diz que eu vou chamar um filtro chamado client e ele é do tipo exato. Então, quando eu chamo ele aqui client igual e o ID do cliente, ele vai chamar isso de forma exata. Eu poderia chamar isso se fosse um texto, talvez até tenha aqui. Não tem. Mas eu poderia chamar um filtro para algum campo que fosse de texto, igual esse aqui, ó, tem um campo chamado app, tá? Então é qual aplicativo criou esse pedido. Seria esse campo aqui, ó. Ele tá como exact também, mas a gente pode colocar ele aqui como partial, que no caso ele vai pegar tudo o que for, como se ele fizesse
Em vez de fazer um where app igual a palavra que eu estou procurando, vai fazer igual app like o que eu estou procurando, tá? Então ele vai pegar partes da palavra que eu estou pesquisando no filtro. Então eu poderia colocar aqui app igual a... Acho que eu tenho Cielo lá. Não tem, não trouxe nada. Mas ele está fazendo uma pesquisa ali. Tá? Então, esses filtros, eles são feitos com esta propriedade. Ok? Então, isso também faz com que a gente precise fazer uma importação aqui de algumas bibliotecas para que isso funcione, tá? Então, o Search Filter está aqui. Beleza? Ele também vai depender do API Filter e tal. É só, se tiver alguma dúvida, você pega alguma classe que já existe ali, você vai conseguir entender. Uma outra coisa importante é que todas as chamadas aqui elas estão protegidas pelo login, mas tem algumas que a gente não vai... Ela não vai poder estar atrás de um login. Ela já funciona antes da pessoa estar logada. Isso é o caso de você pedir, por exemplo, uma lista de produtos para montar o front lá de uma loja virtual. Você vai trazer a lista de produtos sem a pessoa estar logada ainda. Então, essa parte que força esses métodos aqui a estarem logados é esse campo security. Tá? E se eu quiser que ele não peça o login, tá? É o caso desses... Deixa eu ver um que a gente vai utilizar aqui. No caso de uma recuperação de senha, por exemplo. A gente vai chamar uma URL que ela vai estar anônimo, ok? Então este parâmetro, se você precisar listar alguma coisa que não seja logado, tá? Qualquer URL que não seja logado, você vai colocar dessa forma, ok? Isso aqui é uma coisa importante que às vezes dá uma patinada aí, ok? Fora isso, parâmetros normais aqui de segurança vão precisar estar em todas as URLs. Vamos lá. Uma outra coisa importante, eu passei a questão do filtro. Tem uma outra questão que é basicamente o que a gente vai selecionar numa entidade. Então a gente tem a parte de pedidos, né? Essa parte de pedidos aqui eu estou filtrando pelo cliente. E no cliente, quer dizer, no pedido eu estou trazendo o ID, eu estou trazendo o cliente, a data de criação, o status, algumas coisas aqui. Só que esse cliente você pode ver que ele é um outro objeto, né? Então, se a gente for parar para ver aqui, ó, essa classe order, ela chama uma outra classe people, certo? E traz o objeto do people aqui. Por que ela está trazendo isso? Aqui nesse collection que a gente criou, ele não tem nenhuma informação adicional, né? Eu poderia colocar isso aqui dentro do collection para ser específico só no collection. Mas aqui embaixo eu tenho os grupos de normalização e de denormalização, que é no caso de quando eu vou gravar. Você pode ver que no caso de gravar só está no post e put. Mas eu tenho um grupo de normalização que eu estou utilizando no collection aqui. Tá? Se não tem nada definido aqui, ele pega o padrão, ok?
Esse cara aqui, order read, diz o que ele vai trazer de informação aqui. Tá? Então eu trouxe o ID e eu trouxe o cliente. Porque acima aqui do ID eu tenho os grupos. E eu estou dizendo que neste grupo, order read, eu devo trazer essa informação. Assim como eu tenho que trazer a informação do cliente. Só que, se eu for lá no people, que está aqui, e no people não tiver também esse order read, ele não vai trazer todas essas informações aqui de dentro. Ele vai trazer só esse @id aqui, ó. Então, se eu quiser que traga também o nome do cliente, acima do nome, ele tem que ter a marcação deste grupo daqui. Porque eu estou vindo desta collection, pegando as coisas desta classe, e aí entro nessa outra classe e tenho esses parâmetros. Se eu vier aqui e remover isso daqui de cima do nome, essa linha de nome aqui some na chamada, tá? Porque é isso que faz selecionar. Então, é como se eu estivesse dando ali select ID, o cliente não está aqui, né? Mas o order date, order products, não sei o que, inner join people, certo? E aí volto lá para antes, para o select. People.name, people.alias, people.other informations, people.type, tudo isso daqui está sendo incorporado aqui na query, tá? Então, quando a gente tem essa marcação aqui de uma outra classe, ele já até especifica, ó, que é um join, certo? Então ele faz o join, mas para ele saber quais os campos que ele vai trazer neste join, ele utiliza os grupos, né, que aqui em cima são configurados em cada chamada. Tá? A mesma coisa para eu gravar. Se eu for fazer um put e aqui tem um order write, certo? Ele tem um grupo de gravação. Esse grupo de gravação já não me permite, por exemplo, ó, editar o ID. Não faz sentido nenhum editar um ID, né? Mas ele não me permite. Mesmo que eu mande no put, ele não vai deixar gravar. Se eu tirar daqui, por exemplo, também, ele não vai me deixar gravar a data. Mesmo que eu mande a data, ele não vai me deixar gravar a data. Tá? Porque isso é configurado com esses grupos de leitura e gravação. Beleza? Uma outra coisa importante para saber, isso já não está dentro dos módulos, está no core do sistema, tá? Isso aqui depois eu tenho que melhorar, mas vocês vão entender mais ou menos. Quando eu estou listando qualquer coisa aqui dentro, né, ele executa um filtro configurado aqui e ele também executa esse outro filtro do Doctrine, tá? Esse filtro por extensão, ele serve mais para uma questão de segurança, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, eu tenho os orders aqui. Ele fala que quando eu estiver fazendo alguma pesquisa no orders, então quando eu fizer um collection aqui no order, um post, qualquer coisa, ele vai executar essa function. E o que essa function faz? Resumindo, no caso do orders, ele verifica se o pedido é meu. Então, mesmo que eu tente hackear e fazer um put lá num order com ID que não é meu,
ele vai fazer um where aqui. Então ele vai fazer assim, como a gente está filtrando lá o people, né? Ele vai fazer where client ID igual a tal and and provider in todas as empresas que eu sou funcionário, and client in todas as empresas que eu sou cliente, tá? Então todos os pedidos cujo as empresas eu sou ou o provider ou o cliente. Então ele faz um filtro para que não deixe mexer em coisas que não são suas, tá? Isso aqui é extremamente importante porque é um requisito de segurança de várias coisas. Porque eu tenho, por exemplo, uma fatura. Imagina um cliente podendo mexer em qualquer fatura ali, fazendo um injection, alguma coisa assim. Então isso daqui é muito importante, né, que todo mundo que vai mexer com o sistema saiba, ok? Tem alguns conceitos lá de empresa, de pessoa, que eu vou tentar passar mais para frente, quando eu estiver mostrando o front, porque pelo front é um pouquinho mais simples de explicar. Isso é meio confuso, tá? Mas essa parte aqui de segurança, né? Ela tá atrelada a tudo aqui, beleza? Mesma coisa quando eu vou pegar um cliente. Eu não posso pegar um cliente que não seja meu. Então ele checa se aquele ID de pessoa realmente é um cliente meu, tá? Para fazer qualquer tipo de listagem. Não importa o outro filtro que você coloque, esse aqui vai filtrar e matar o assunto, tá? Então vamos lá. Mais uma coisa. A gente tem o pedido, que é o que eu estou utilizando de exemplo, ok? Então vamos dizer que neste pedido a gente tem diversos produtos adicionados nesse pedido, certo? Então vamos dizer que eu tenho um pedido lá de um restaurante. Nesse pedido eu vou adicionar uma pizza, um refrigerante, uma esfirra doce, ok? Tem 3 pedidos lá dentro. Existem umas coisas que a gente antes fazia em controller, e tudo isso a gente fazia cálculo em controller, tinha que ficar chamando em outros locais, mas o local correto da gente fazer isso é dentro de um service que foi feito aqui, tá? Então eu tenho um repositório que você pode ver que ele só tem os métodos padrão aqui. Se eu quiser criar outros métodos aqui, eu posso criar outros métodos. E eu tenho um serviço com o mesmo nome, tá? Da classe da entidade. Então é Order Product, o nome da classe da entidade. No serviço eu tenho Order Product Service, ok? É muito importante que o nome seja exatamente igual, maiúscula, minúscula, exatamente como a outra classe. Existem alguns eventos que a gente pode meio que monitorar aqui dentro, tá? Então, o evento que eu monitoraria nesse caso, no caso de um carrinho, por exemplo, seria o after persist. Então, depois de eu gravar a adição de um produto dentro de um pedido, esse método aqui vai ser executado e ele vai receber como parâmetro o order product, ok? Então, qual que é o intuito desse cara aqui? Depois que eu gravei isso, tipo, adicionei uma pizza dentro de um pedido. Ele vai pegar o valor dessa pizza, vai somar, certo? E aí ele vai pegar o pedido e vai setar o preço da soma. Nesse caso só tem a pizza, ele somou só a pizza. Eu adiciono o refrigerante. Ele vai pegar o valor da pizza mais o refrigerante e vai editar o valor do pedido aqui, certo? Então ele pegou o order product, com ele descobriu qual é o order. Isso aqui é um objeto, tá? Nesse objeto você seta o preço e persiste ele no banco. Aí você vai lá no final e adiciona a esfirra doce. Ele faz a mesma coisa, a exata mesma coisa. Beleza?
A mesma coisa quando eu faço algumas outras coisas no sistema. Eu tenho um pedido e eu tenho faturas desse pedido. O pedido pode ter várias faturas, a fatura também pode ter vários pedidos. Então, quando eu tenho essa fatura desse determinado pedido e eu mudo o status dela para pago, por exemplo, essa parte do sistema pega o status correto e altera o pedido para pago. Tá? Então, toda vez que eu mudo um status de uma fatura, ele vem e muda o status de um pedido. Tá? Ele verifica qual o status correto conforme a fatura e atualiza o pedido. Tá? Isso são aplicações que a gente pode dar utilizando a persistência depois daquele objeto ser gravado no banco. Então, quando vai gravar aquele objeto no banco, você precisa alterar alguma coisa. Eu fazia isso muito com robôs também, ele ficava verificando o tempo inteiro várias coisas, só que deixa o servidor bastante lento, é bem complicado. Então eu preferi utilizar esses eventos aqui. Tá? Eu criei um padrão onde um serviço daquela determinada entidade vai executar esse método que tem que estar com esse nome, tá? Depois de persistir. Ele tem alguns nomes aqui. After persist, before persist, tem alguns after delete, before delete. Eu acho que dá para pegar isso. Quer ver? Vamos lá, para explicar isso melhor, tá? Dentro do módulo comum, a gente tem uma lista de listeners, tá? Que foram adicionados aqui. Então, aqueles nomes de métodos dentro do serviço, ele precisa estar com esses nomes, tá? Então, antes de executar a gravação, ele vai utilizar esses métodos aqui, de before, tá? E depois de update ou depois de persistir, ele vai utilizar esse método after persist. Então, lá você pode utilizar before persist ou after persist, qualquer um dos dois. Tá? Tem um evento de log também, mas que está desabilitado no momento. Mas isso aqui depois a gente vai implementar novamente, tá? Que ele vai fazer um log de tudo. Ele basicamente vai colocar numa tabela de log tudo que foi feito no sistema. Isso também é feito através de um listener. Então, todo objeto que for persistido no sistema, a gente vai poder gravar num arquivinho de log ou numa tabela de log. Provavelmente uma tabela. Fica mais organizado, mais fácil para limpar. Tá? Isso aqui está desabilitado no momento, mas nós vamos voltar a isso em breve. Bom, isso daqui é basicamente um resumo do que dá para fazer aqui com o Symfony, tá? Não é nem 5% do Symfony, mas atende 80% que a gente precisa. Beleza? Como eu disse lá na parte das entidades, a gente tem como chamar controllers para algumas questões que a gente precise de uma lógica, de uma regra de negócio diferente daquela que vocês viram até agora, mas a gente tem que evitar ao máximo. Tá? Tem muita controller que o pessoal costuma fazer para listagem simples, para filtro, sendo que aqui já tem filtro, para coisas muito simples e enche de controller inútil,
Tive que refaturar o sistema inteiro, inclusive por conta disso. Tá? É diferente aqui, que eu tenho que criar uma nota fiscal. Essa nota fiscal chama de serviço, que faz toda uma verificação do modelo da nota fiscal que eu estou precisando, um monte de coisas aqui dentro, né, que vai levar numa lógica de negócio muito diferente do que a gente precisa, tá? do que uma entidade ali simples poderia proporcionar. Mas 90% das vezes uma entidade simples dessa daqui faz todo o CRUD. Tá? Simplesmente de você ter essa listagem aqui das entidades, você faz todo o CRUD, você faz filtro, você persiste, você interage com outras entidades, tudo por aqui. Tá? Tudo em entidade. Isso aqui é uma exceção que a gente tem que pensar bem antes de criar, para não ter tanto problema de código ruim, mal feito ali. Beleza? Aí nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar algumas outras coisas do front. Ok? Eu estava mostrando aqui, né? A gente falou só desse cara aqui e como ele interage com os bancos. Então, como ele começa lá o acesso no multi-tenants, que como eu disse, dá para desabilitar se você não quiser. Você pode simplesmente vir no env local. Não vou abrir porque estão com os dados aqui. Mas tem um parâmetro aqui que depois eu vou deixar na documentação, que você desabilita o multi-tenants e passa a conectar direto no banco padrão, tá? Se você for utilizar uma instalação simples. Outra coisa que é bom mostrar também, se não ficou muito claro, todos os módulos que a gente tem aqui, ó, todos esses módulos, eles estão disponíveis no Git. Como open source. Então todos os módulos do back, eles começam com API Platform e o nome do módulo. Certo? E eles ficam instalados aqui. Se você precisar criar um módulo seu, é o processo comum do Composer, tá? Você vai criar um módulo seguindo essa estrutura de pastas. No seu Composer JSON você vai colocar o nome do módulo que você quer aqui. E aí você vai entrar no packagist.org e registrar o seu módulo lá. Tá? Registrando ele lá você vai poder utilizar. Lembrando que todos eles precisam de um arquivo de configurações, tá? Que é incluído aqui. Então cada módulo você vai ver que tem um arquivo de configuração específico dele, do seu próprio módulo, com todas as configurações que você precisar nele, né? Cada módulo precisa de uma coisa específica, diferente, e eles são adicionados aqui. Tá? Então, quem quiser criar qualquer tipo de módulo pro back, se você criar um módulo lá no packagist.org, registrar ele lá, né? Vincular com o seu repositório do GitHub aqui, fizer a importação dele aqui, ele automaticamente vai ler tudo que você tem dentro do seu sistema, tá? do módulo que você fez, e vai adicionar as suas chamadas da API aqui. Tá? Todos os endpoints da API que você criar lá, eles vão ser adicionados aqui. Beleza? Eu vou fazer, para não ficar muito longo, a parte dos fronts em outros vídeos, e vocês depois, se tiver alguma dúvida, pode ir ali na parte de descrição do vídeo, tem o link de um grupo de WhatsApp, vocês podem entrar ali para tirar qualquer dúvida. Tem a parte de documentação mesmo, né, uma wiki, também vai estar o link lá na parte da descrição do vídeo, tá? Qualquer forma de contato ali que vocês precisem, quiserem alguma ajuda aí, é só chamar que a gente tenta ajudar todo mundo que a gente puder, beleza?
Falou aí, pessoal. Até mais, tá?